já com eles, o Pedro Duran, que continua conosco, e o Gabriel Monteiro, que está chegando. Estamos anunciando o Gabriel desde o início aqui dessa edição, porque queremos te ouvir sobre esse assunto. Gabriel, tudo bem? Ótimo dia, Carol. Você, Pedro, e todos que nos assistem. Assunto tão aguardado, né? Essas medidas efetivas do governo para baixar o preço dos alimentos. E vai baixar, Gabriel? Qual é a avaliação que a gente tem nesse momento dos economistas com relação ao que já foi anunciado pelo governo federal? A gente pode ter já um efeito num curto prazo? Nem o governo sabe se vai baixar ou não, porque o Geraldo Alckmin foi perguntado ontem qual seria o efeito prático dessas medidas. Ele disse que era muito difícil calcular, que não conseguia fazer essa conta. Não tem conta para fazer. São medidas muito bem-vindas, medidas de melhora, por exemplo, para importação de alguns produtos essenciais, carne, café, milho, óleo de palma. No entanto, a gente já falou isso ontem, não é bala de prata, não é a criptonita da inflação, não vai resolver o problema do dia para a noite, e a maioria das medidas que foi anunciada tem efeito muito limitado. Então, esses efeitos, por exemplo, da redução da tarifa de importação de alguns produtos, pode ser um chamariz, pode chamar a atenção. Olha, tarifa zero, era 9%, era 15% e agora não vai ter nada de tarifa. Mas a maioria dos produtos que nós listamos são produzidos com muita competitividade aqui no Brasil. A gente é o maior produtor de café, um dos maiores produtores do mundo, um dos maiores exportadores de café do planeta. Mesma coisa com açúcar. As carnes também no Brasil muito competitivas. O Brasil é um dos maiores produtores de carne do planeta. E aí fica a pergunta, claro, de quem nós compraríamos? No caso das carnes, que é um ponto crucial, sensível dos últimos meses, porque subiram, dispararam no final do ano passado. Mais de 20% no ano passado ficaram mais caras as carnes. De quem que a gente compra? E quem que teria volume suficiente para ser atrativo comprar sem essa taxa de importação? E para fazer frente para baixar preço, né? Exato, para fazer justamente, não é para zerar, bater frente a frente, pau a pau com a carne que já tem aqui dentro. É para ficar mais barata. De quem que a gente poderia comprar? Uruguai, Paraguai, Argentina já fazem parte do Mercosul, já tem taxa zerada. Então, teoricamente... E não tem esse volume, né? Exato, não teria... Na verdade, esses países que eu citei têm sim um volume interessante, atrativo para as importações, mas nós já importamos destes países e já tem tarifa zero. Então, a tarifa zero, a alíquota zero, faria efeito, por exemplo, para carnes da União Europeia, para carnes talvez da China, dos Estados Unidos. E normalmente essas carnes que vêm de fora do Mercosul são cortes mais nobres. A gente está falando de picanha, está falando de cortes mais caros. Então, essa parcela das carnes, essas fatias de mercado, sim, podem sofrer um efeito um pouco mais incisivo. A gente pode ver uma queda de preço, mas o volume que a gente come no dia a dia, eu não como picanha todo dia. Então a gente vai, claro, ver, na verdade, um efeito muito reduzido para o preço das carnes. Café é a mesma coisa, há um choque de oferta no mundo. O café não está caro só no Brasil, está caro em qualquer canto do planeta, porque tem mais gente tomando, tem mais gente consumindo e tem menos oferta por questões climáticas. A safra aqui no Brasil mesmo para 2025 vai cair em relação ao ano passado. E é um preço do café que é ditado internacionalmente. Então o preço daqui é o mesmo preço dos outros produtores. Então a competição ela é muito menor. No que poderia ajudar? Talvez o milho, só que maior parte do que a gente importa de milho hoje também vem do Mercosul, já tem tarifa zerada. Mas a gente pode talvez importar de outros mercados, ajudar nos custos para o produtor aqui no país. Só uma particularidade do milho, que o milho tem um fator importante também, que ele é formador de preço, porque ele compõe a ração dos animais na pecuária. Compõe a ração do gado, compõe a ração das galinhas, das granjas. Então, o milho, em sendo um alimento que tem de fato uma redução drástica de tarifa, poderia ajudar a impulsionar essa diminuição num efeito cascata. Mas assim, mais de 90% de que a gente importa de milho vem do Mercosul, que já tem tarifa zerada. A gente poderia buscar esses novos parceiros, o que poderia ajudar nestes custos para o produtor, que é talvez o ponto mais sensível da inflação. A inflação está subindo porque tem muita demanda e porque o custo de produzir no Brasil está ficando mais alto. Um único ponto que eu acho interessante de nós destacarmos, que pode ter um efeito bastante importante, é o óleo de palma, que é utilizado na indústria alimentícia, para produtos industrializados e também na indústria farmacêutica. A gente tem uma cota de importação, acima dessa cota tem uma tarifa bastante elevada e a cota foi dobrada. Basicamente, a cota que a gente vai ter agora, caso essas medidas sejam aprovadas, vai ser 42% de tudo que a gente consome no Brasil. Então, para esse item específico, aí sim pode ter um efeito mais incisivo. Agora, para as outras medidas, pouca coisa, viu, Carol? Mesmo com o câmbio do jeito que está.
mesmo com o câmbio do jeito que está. Por exemplo, tem uma das medidas que é a formação de estoques reguladores. Sim. A gente não tem uma crise de oferta, a gente não vai no supermercado e falta produto. Aumentar o estoque regulador não teria um efeito imediato, seria muito para o longo prazo. E outra, formar estoque regulador com a commodity cara, com os produtos caros, só vai competir, porque vai ter o consumidor comprando e o governo comprando. Então vai ter mais gente para comprar pouco produto e um produto mais caro. Então teria o efeito justamente contrário.